Bom, gente, vamos então fazer aqui a precificação e vocês compreenderem na prática como essa tabela é bastante funcional. Então, já vai deixando o teu like, ativa aí as notificações para você estar recebendo os vídeos quando eu postar conteúdo novo aqui no canal. E se você não é inscrito, se inscreve para estar acompanhando aqui o meu trabalho. E para você que é da papelaria personalizada, vamos lá precificar um caderno A5 personalizado. E aí, deixa eu pontuar uma coisa bastante importante. A tabela, ela foi desenvolvida de acordo com a real necessidade que eu tenho aqui no meu empreendimento, tá? Possa ser que você já tenha assistido algum vídeo e visto algumas pessoas falar de uma maneira diferente de precificar, porque cada um tem a sua maneira de acordo com a sua realidade. Essa é a minha realidade e eu estou trazendo aqui esse vídeo para mostrar para vocês a funcionalidade dessa planilha que eu desenvolvi aqui para o meu empreendimento, tá? Lembrando que essa planilha vai estar disponível no meu site. O site está aqui nos comentários, tá? Então pode dar uma conferida lá. Se você gostar do conteúdo, já pode estar adquirindo aí a sua planilha. Então vamos lá começar a precificar. Aqui nessa planilha tem um campo de a gente colocar o material utilizado. Como a gente está levando em consideração a produção de um caderno A5, primeira coisa que eu vou colocar aqui como item que a gente está utilizando, eu vou botar offset. O offset de 90 gramas, porque é o papel que normalmente eu uso para fazer aqui as minhas encadernações. E aí, aqui, o valor que eu pago numa resma é R$ 38,00 e a quantidade que vem na resma é 500. E aí, olha como é bacana essa planilha. Automaticamente, quando você preencheu o valor e a quantidade, ela já te deu o valor da unidade da folha. E aqui você vai colocar a quantidade que você vai usar para fazer esse caderno. No meu dia a dia, eu faço sempre o uso da folha A4 para depois cortar ela. Então, se é um caderno com 120, eu vou dividir isso para 2, porque a folha A4 eu consigo fazer 2 folhas. Mas se você já comprar aquela folha A5, você vai colocar aqui a quantidade total de 120. Eu vou colocar aqui 60, porque eu faço a impressão sempre em modo de livreto, ok? Colocado o meu primeiro item, aqui ele já me deu o total de R$ 4,56. E agora eu vou para o meu próximo item, que no caso vai ser aqui o meu papel fotográfico. Papel fotográfico de 135 gramas, que é para a gente poder fazer a nossa capa e contracapa. Aqui um papel adesivo, eu pago aqui R$ 34,00 no pacotinho com 50 unidades. E aí aqui a quantidade utilizada são 2, tá? Porque normalmente eu utilizo o fotográfico para fazer a capa e contracapa. Agora aqui eu vou colocar o papel adesivo, vou colocar até assim, adesivo fosco, que é para você entender que é o que eu faço normalmente as guardas. As guardas eu sempre faço branco, mas se você for fazer ela impressa, também não vai fazer diferença, porque aqui é a quantidade do papel, ok? E aí aqui eu pago R$ 18,00 no pacotinho com 20, tá? E aí quantas eu utilizo? 2, porque eu não faço corte no meio, que eu não acho interessante. Eu gosto de utilizar a folha um pouquinho maior, tá? E aí, colocar os tipos de papéis que a gente utiliza para fazer a montagem do nosso caderno A5, a gente vai colocar agora aqui a impressão. E aí, a impressão é importante, tá? A gente poder entender de onde é que os números que eu vou colocar aqui surgiram. Então, deixa eu vir aqui nesse site, que é o site aqui da Epson. Eu estou levando em consideração a utilização dessa impressorazinha, que é a que eu tenho aqui, a Epson L3150, ok? No site da Epson, ela diz que ela faz a impressão de 4.500 páginas utilizando a cor preta e 7.500 páginas utilizando as coloridas. Aí abre-se uma observação. Essas cores aqui que ela pontua é quase que no modo de rascunho, mas a gente que usa para fazer a personalização, nós costumamos utilizar muito mais cores. Porém, eu vou pegar esse valor aqui de 7.500 e vou pegar aqui a calculadora para você entender, tá? 7.500 é a quantidade de impressão que ele diz que faz com aquelas 4 garrafinhas coloridas. Aqui eu faço uso daquelas garrafas maiores de 1 litro. Então, você vai levar a mesma linha, vai levar em consideração, perdão, a mesma linha de raciocínio. Se você usa as pequenininhas, você vai pegar o preço das 4 pequenininhas, tá? Aqui, para você entender a numeração que eu vou colocar, aqui eu peguei 7.500 e estou dividindo aqui por 4, porque são 4 garrafas que eu utilizo. Então, tá me dando aqui uma média de 1.875, que é a quantidade
base, digamos assim, é a média que eu utilizo de impressão usando cada uma das 4 cores, tá? Então, aqui eu vou colocar o valor que eu pago pelas 4 garrafinhas. Eu pago 260 pelas 4. E a quantidade, eu vou botar esse valor aqui que eu acabei de dividir, que é a quantidade total que a Epson me diz, pela quantidade de cores que eu uso na impressora. Então, eu vou botar aqui 1875. E aí, ele vai me perguntar quantas folhas eu vou fazer a impressão, né? Porém, aqui, ó, abre sua observação. Nesse meu exemplo, eu estou trabalhando com folha sendo impressa no modo livreto. Então, aqui eu tenho 60, só que é 60 impressão para frente do miolo, mais 60 impressão para o verso do miolo, mais 2 capas, tá? Porém, se você fizer a impressão da guarda, vai acrescentar mais 2. Então, 60 frente, 60 verso do miolo, 120. Mais, no caso aqui, 2 impressões coloridas, capa e contra capa, 122. Eu não estou colocando aqui guarda, porque as minhas guardas eu faço ela branca, tá? Estou apenas calculando o papel dela. Feito isso, a gente vai colocar agora aqui outro material que a gente utiliza, que no caso é o nosso BOPP. O BOPP, para você entender a numeração que eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar e em seguida eu vou explicar. R$ 80 é o valor do meu BOPP, tá? Que eu compro aqui. O meu BOPP que eu uso é aquele de 250 metros. Aí o que eu explicar agora, você segue na linha de raciocínio de acordo com a metragem do seu BOPP. Como é que eu cheguei à numeração de 833? O que seja esse 833? Deixa eu pegar a calculadora que fica mais fácil de você visualizar. Eu peguei, no caso aqui, a medida, tá, do meu BOPP em largura é aquele de 23, mas pode ser aquele também de 22, 21, dependendo da largura que você vai utilizar. A nossa folha 4, ela tem 21 por 29,7. A largura é praticamente a mesma coisa. O que vai diferenciar é o comprimento. Se a minha folha tem 29,7, eu vou arredondar para 30 para ficar mais fácil o cálculo. Então, digamos que a minha folha tem 30 centímetros e o meu BOPP tem uma extensão de 250 metros. O que é que eu vou fazer? 250 dividido por 0,30, no caso 30 centímetros, 833. Ou seja, eu comprando um BOPP de 250 metros, consigo fazer 833 laminações usando a folha A4, ok? Por isso que chegou aqui esse valor de 833. Quantas laminações eu vou fazer? 2, porque eu só vou laminar a capa e contracapa. Feito isso, a gente vai ter que agora adicionar aqui o aero. E aí depende da quantidade, tá? O de 120, normalmente eu imprimo aqui no aero 5/8, ou então 3/4, eu acho muito acolchado. Então eu boto 5/8, então digamos que aqui ele saia a unidade, tá? Dele. Se você comprar em caixa, você vai botar o valor da caixa e a quantidade que vem na caixa, tá? Aqui eu não utilizo um inteiro, né? A gente sabe que a quantidade que vem dá para fazer 2, dependendo de como você vai usar. Se você vai usar 16, se você vai usar, no caso, menos. Eu não gosto de utilizar aqueles partidos. Então, eu deixo sempre um, porque o que sobra eu crio outro projeto, e aí esse valor que está saindo aqui no meu caderno já está sendo pago pelo aquele pedacinho que vai sobrar e o projeto que eu posso pegar para fazer, como, por exemplo, um mimozinho para um cliente, isso não vai me custar, porque esse pedacinho que sobra, ele já foi pago dentro desse meu orçamento aqui, tá? Espero que tenha dado para entender mais ou menos aí a lógica, ok? E aí, feito aqui a adição do aero, eu vou também estar adicionando o que a gente precisa, né? A placa roller, tá? Aqui, na minha placa, eu vou estar utilizando aqui 2, porém, eu vou botar aqui a quantidade, o valor, perdão, que eu pago pela quantidade que eu recebo. Eu pago R$ 20 em 18 plaquinhas A5, tá? E aí, aqui eu vou estar utilizando 2. Vou estar adicionando também aqui, se eu quiser. Agora, isso tudo é opcional. Bolsinho canguru, elástico, passante, tassel, tudo isso é a mais, tá? Eu vou colocar aqui o elástico, porque normalmente quase sempre a gente coloca um elásticozinho. Tá aí o elástico, para você ter uma ideia de como é que é feito o cálculo, tá? Porque ele é por metragem. Então, o nosso elástico, o nosso não, perdão, o meu, né?
O meu elástico eu pago R$ 8 no que vem com 10 metros. E aí, quantos centímetros eu utilizo para fazer um caderno desse? Mais ou menos uns 30 centímetros. E aí eu tenho aqui essa metragem, é assim que eu faço, tá? Aí vamos colocar aqui o ilhós, que se tem elástico, né, tem ilhós. Ilhós eu pago aqui R$ 12 no pacotinho com 100 e a gente vai usar, no caso, 2 elásticos, tá? E aí vamos adicionar para finalizar, vamos deixar até aqui o Tassel, qualquer o passante, qualquer outro item, vocês já entenderam a lógica, você vai adicionando. Olha como essa planilha é bacana, tá? Deixa eu pontuar uma coisa e mostrar que é muito interessante. Aqui onde a gente foi alimentando, tá? Aqui colocando as informações, ele foi fazendo o cálculo do valor unitário. Se eu clicar aqui, ó, em valor unitário, eu não consigo acessar esses números, eu apenas visualizo. Do mesmo jeito é o total. Essa planilha ela já vem com as células todas bloqueadas, então você que não domina muito do Excel, vai conseguir mexer nela? Com certeza vai, porque ela já está, no caso, bloqueada, para que você não corra nenhum risco de, sem querer clicar, digitar e afetar, dar aquela bagunçada na sua planilha. Então, esse risco você não corre. Você apenas vai conseguir clicar nos lugares que realmente você tem que digitar, porque esses outros que estão bloqueados, já está tudo feito para você, já tem uma formulazinha lá, mágica para calcular tudo, e você apenas alimentar com as informações, que é o que eu acabei de mostrar para vocês. E aqui embaixo, ó, ele está dando um valor de R$ 32,63. Significa dizer o quê? Só para eu montar o meu caderno A5 com 120 folhas, eu estou gastando esse valor. Lembrando que eu não coloquei a Itacel, não coloquei passante, não coloquei bolsinho, não coloquei folhas extras, tá? Porque senão o vídeo vai se estendendo. Mas no seu dia a dia, você vai olhar que na planilha tem bastante espaço, consequentemente, você vai poder colocar bastante coisas aqui para poder montar o seu projeto, tá bom? Feito a parte do material utilizado para a montagem do projeto, a gente vai para a embalagem, tá? Aqui tem também bastante espaço para vocês colocarem as embalagens, e aí aqui eu vou colocar bem mais simplificado, tá? Porque se a gente colocar a embalagem com vários itens, tem cartãozinho, tem a pessoa que faz a embalagem com papel seda, faz com um adesivo do papel lá fotográfico, então você vai ter que estar adicionando. Para o vídeo não se estender, eu vou colocar bem básico mesmo a embalagem. Por exemplo, um saco, eu vou colocar aqui saquinho, eu vou botar saquinho A4, porque eu compro ele A4 e depois eu faço o corte dele com ferro de solda, por isso que eu boto saquinho A4, tá? E aí, eu pago R$ 16 no pacotinho com 100. Quantos eu vou estar utilizando? Um apenas, tá? E aí, eu vou botar aqui, ó, sacola, boca de palhaço. Vocês vão, aquela sacolinha que tem aquela abertura, né? E aí, saquinho boca de palhaço, eu pago R$ 14 num pacotinho que vem com 30, tá? Quantas eu utilizo? Uma. Pronto. E aí, ressalto novamente, se você colocar mais coisa no embalagem, aquela caixa de papelão, você vai colocar o item, quanto foi que você pagou, quantas veio, e automaticamente a planilha, como vocês estão vendo, vão calculando tudo aí, digamos que magicamente para você, tá? A planilha é bem bacana mesmo, tá? Ela é bem própria para quem trabalha com a parte de cadernação, tá? Aqui tem uma parte que você vai ter que preencher. E aí, deixa eu só pontuar uma realidade. Eu trabalho de CLT e eu concilio a papelaria personalizada. Então, eu não vivo exclusivamente de papelaria personalizada, infelizmente. Mas a gente sabe que para trabalhar com papelaria personalizada, às vezes a gente trabalha muito mais do que 8 horas. Quando eu tentei não trabalhar de CLT e viver apenas de papelaria personalizada, quase que 24 horas trabalhando. Mas a gente precisa colocar um número para que a planilha consiga fazer aí o cálculo bem direitinho. Eu coloquei 8 horas, que é o mínimo, tá? Mas se você trabalhar 10, você vai digitar 10 aqui a hora, o dia. Quantas vezes na semana você trabalha? Eu coloquei 6, como se você se desse o direito de ter um dia de folga, tá? Apesar que na realidade, às vezes a gente trabalha de domingo a domingo, é satisfatório pra gente, mas pra planilha a gente precisa botar um número, ok? Aqui ele está te dando quantas horas você trabalha. Esse aqui já é, essa resposta é automática. Porém, semanas no mês. Normalmente um mês tem 4 semanas. Mas aí você vai ter que olhar no calendário se aquele mês não tem 5 semanas. Se tiver 5, você vem aqui e bota 5. Se for 4, bota 4. Às vezes são uns 2 ou 3 meses com que tem 5 semanas. Aí se você quiser deixar 4 direto, tá? Lembrando que quando você adquire essa planilha, ela já vem com essas informações aqui básicas. 8 horas por dia, que é o mínimo, né?
6 vezes na semana para ter um dia de folga e 4 semanas no mês. Então eu deixo essa informação aí já inserida para vocês. Aqui ele vai me dar a hora por mês, tá? Quantas horas eu trabalho durante o mês. Aqui a hora do dia tá zero, porque a gente não alimentou ainda os custos fixos. Quando a gente começar agora a alimentar os custos fixos, essa hora do dia vai ser calculado, tá? Então, aqui tem o valor do material, mas aqui eu já pontuo direitinho, porque ele vai ser interferido com esse resultado, perdão, quando a gente calcular. Então, custo fixo, primeira coisa que você vai botar como custo fixo, o seu salário. Ah, Ruth, tu disse que trabalha de CLT, para que tu vai querer o salário? Com certeza, eu quero mais um salário, uma renda a mais para mim. É o meu salário mais da papelaria, né? Então, vamos dizer aqui que é 1.500. Vou arredondar para ficar mais fácil os cálculos, tá? Quero 1.500. Agora, gente, sendo bem franco, a gente vê muito anúncio que a papelaria personalizada dá muito dinheiro, você vai ganhar 3.000, 5.000. Para quem está começando, essa não é a realidade. Então, comece com o pé no chão. Se não der, você vai ver no final o resultado do preço que ele vai te dar. Se você achar que ainda está muito alto, você pode ser bem sincero com você mesmo. Não, eu vou botar para começar agora, eu vou botar que eu vou receber um salário pelo menos de R$ 500, para você conseguir ver realmente esse dinheiro entrando na sua conta e você ter a satisfação de se dizer que não, eu estou conseguindo fazer com que o meu negócio me pague mensalmente, mesmo que seja um valor inicialmente pela metade do salário mínimo. Mas você vai ver a satisfação que é você conseguir fazer isso com você mesmo, tá? Se pagar, ok? Então eu coloquei o meu salário. Feito isso, eu vou colocar, digamos aqui, internet, porque a gente paga, né? E aí aqui eu vou pontuar como se eu não trabalhasse de CLT para ficar normalmente a realidade da maioria da galera, né? Então eu tenho que tirar o meu salário, tenho que tirar a internet, digamos que eu pago R$ 100 de internet, tá? Eu tenho que pagar também a energia, digamos que eu pago R$ 200 de energia, tenho que pagar água, e aí, gente, eu não vou inserir muita informação, tem alimentação, cartão de crédito, essas coisas, que quanto mais você vai colocando como custo fixo, a probabilidade vai ser maior do teu preço final do teu produto sair mais caro, tá? É assim que funciona, quanto mais custos a gente tem, mais encarece o nosso produto, tá? Aqui eu vou colocar, digamos que você está pagando uma impressora e uma parcela aí de R$ 100. Eu coloco a impressora como custo fixo, por quê? Porque normalmente a gente parcela, tá? A maioria da realidade da galera a gente compra parcelado. Então eu deixo aí no decorrer do tempo que eu estou pagando. Quando eu não estiver mais pagando ela, eu retiro ela do meu custo fixo, tá? Tem gente que pode dizer que ela é um custo variável, mas eu boto logo como fixo porque normalmente se estende por muitos meses, tá? Uma guilhotina que você possa ter comprado ou algum outro maquinário, eu jogo logo como custo fixo. Ressalto, tá? É a maneira que eu faço e que para mim tá dando certo, tá? Eu coloco ele nessa parte aqui, tá? E aí, feito aqui o preenchimento dos meus custos fixos, a gente vai olhar aqui para a lateral, eu tenho o total de gasto de material. A planilha, como eu disse a vocês, ela é altamente didática, ela vai calculando tudo para você. Então aqui você já tem a informação de quanto é que você gastou só de material, R$ 32,63. Aqui de total de custos fixos, é justamente o total desses valores aqui. Tá? Aqui, olha, só na simulação já deu 1.980. Olha como a gente tem gastos, tá? É nessa hora que a gente consegue visualizar realmente o tanto de coisa que a gente tem que pagar mensalmente. Porque independentemente se a gente tenha pedido ou não, esses valores têm que ser pagos mensalmente no nosso empreendimento, tá? Total gasto com embalagem. Aqui está dando o valor total que a gente só colocou esses dois itens. Deixa eu voltar aqui no valor total do material. Esse valor total do material e o da horas dias, olha como aqui já mudou. Já está R$ 10,31 a hora ao dia. E aí, deixa eu colocar na realidade da maioria das pessoas que trabalham com papelaria personalizada, assim como eu, tá? Principalmente as mulheres, que normalmente são donas de casa, tem que conciliar as duas coisas. Tem muita interrupção na hora que você está fazendo a produção de um produto, como o exemplo que a gente está levando, que é o caderno A5. Então, ela está lá, a mãezinha fazendo lá, digamos, a impressão, aí ela precisa sair para dar atenção ao filho, ou então fazer o almoço, alguma coisa nesse sentido. Então, normalmente o que a gente vê na precificação, as pessoas falam que você tem que saber quantos minutos você gastou para
fazer aquele produto para depois calcular. Eu fui de acordo com a minha realidade quando eu tentei empreender, viver só da papelaria personalizada. Então, tinha essas interrupções, eu não conseguia calcular direito, então eu deixei um valor, digamos, um teto, tá? De acordo com o produto que eu estou fazendo, e aí eu levo em consideração o valor do material, porque o valor do material é o que eu gasto mais o valor da minha hora. Então, aqui ele está me dando um valor de material com hora trabalhada, R$ 42,94, tá? Novamente, é o método que eu faço e que para mim tá dando super certo, tá? Voltando aqui para o lado direito, eu tenho aqui um resumão, tá? De todos os meus custos, tá? O cálculo final. O custo fixo, custo de material, horas trabalhadas e tenho aqui a embalagem. Só para a produção desse caderno A5, olha em média quanto é que tem aqui, R$ 2.056,20, tá? Juntando tudo, né? Custos, todos os custos, ok? E aí aqui tem a manutenção, aqui tem 10%, esse 10% é um campo que está livre para você poder alterar. O que é essa manutenção? A gente sabe que nossos equipamentos precisam de manutenção, principalmente a impressora, que é o que a gente mais usa. Se você tem guilhotina, também pode precisar de uma manutenção. E aí essa manutenção é digamos, um custo em cima do teu preço que tu iria cobrar para o teu cliente, porque você precisa guardar, digamos, um valorzinho, tá? Fazer tipo um pezinho de meia, então a gente joga em cima desse custo de manutenção, para quando a tua impressora der algum problema, alguma coisa, você não se pegue de surpresa, você já ter um valor ali guardadinho para você estar fazendo essas manutenções. E isso é em cima de tudo que você produz no seu empreendimento, tá? Então aqui se eu quero 15%, eu posso alterar para 15%. Aqui esse R$ 49,39 seria uma média já de preço do nosso produto, mas não é o valor que você vai passar para o cliente, tá? Esse valor aqui é só um comparativo que ele está te dando, porém existe a margem de lucro. O que é a margem de lucro? Muitas vezes a gente escuta falar que precificar é pegar o valor total de gastos pela peça, né, que no caso aqui é 32,63, e multiplicar por 3. E a pessoa diz, eu estou tendo lucro. Não está tendo, não é assim que funciona. Você está vendo que pela planilha, quando a gente coloca os dados, os valores são totalmente diferentes. Então, essa margem de lucro, pelo Sebrae, ele diz que para você ter um bom desempenho em uma venda, você tem que colocar no mínimo 30% em cima de tudo que você vai estar gastando, incluindo material, custo fixo, custos variáveis e as embalagens. Então aqui está 30, mas se você quiser 40, você pode incluir. Olha como a planilha é bacana. Quando eu vou alterando de 30 para 40, eu vou alterar de novo para 30. Esse preço sugerido de venda vai alterando. Porque a margem de lucro, quem diz é você. Se você quiser colocar uma margem, vamos supor, 60, é você que dita a sua margem de lucro, tá? Eu vou deixar aqui 30, que é o exemplo que o Sebrae dá, para ficar mais fácil a comparação aqui para você entender. Preço sugerido de venda, R$ 64,20 para você fazer esse caderno A5 com 120 folhas. Aqui tem dois campos, preço de mercado e preço de venda final. Preço de mercado, o que é que você tem que fazer antes de lançar o teu preço para o cliente? Tu vai dar R$ 64,20 para o cliente como valor final? Não. Você vai fazer um comparativo, tem outros ateliês, tem outros empreendimentos que fazem caderno personalizado aqui perto de onde eu moro. Você vai sondar, fazer uma pesquisa de mercado para saber quanto é que eles cobram em um caderno com mais ou menos a mesma quantidade. Digamos que você olhou 3 locais e um vende lá por 70, o outro por 75 e o outro por 80. E aí você vai analisar qual o meu público, o meu cliente, ele pagaria 65, 70, 75, 80. Então é aí que você vai colocar. Digamos que o teu cliente entre 70, 75 e 80, ele pagaria até R$ 75. Então a média de preço de mercado está R$ 75. Preço final de venda, tá? É quanto você vai vender finalmente. Então, se você vender de R$ 64,20, vamos arredondar isso para 65, para ficar mais fácil. Com R$ 65 no preço de um caderno A5, você paga todo o material, paga toda a embalagem, paga todos os custos fixos, inclusive, olha aí, o teu salário, tá? Paga ainda uma taxa de manutenção, que você já deixa guardadinho um pezinho de meia lá para manutenção, tá? E fica tudo de bem, porque você está conseguindo bater, digamos assim, o orçamento dos teus custos, você está conseguindo honrar com eles, digamos assim, né?
Porém, se o mercado pede 75 e tu tá dando 65, você pode colocar aqui o seu preço de venda, digamos, como 70. Tu vai ter um lucro de R$ 5. Ah, de R$ 5 é pouco, mas analisa que isso é só um produto. E aqui é um exemplo. Se lá no preço de mercado normalmente é de 75, 80, 85, você pode botar a média aqui 80. E aí, olha aí como a diferença do lucro já subiu para 10. E aí, abre-se uma observação muito importante. Esse lucro não é para você pegar e comprar alguma coisa. Ah, vou comprar tal coisa pessoal para mim. Não é isso, é da tua empresa, é do teu empreendimento. O que você vai comprar para você, você vai tirar desse salário aqui de 1.500. Esse é seu, você gasta, como a gente costuma brincar aqui na minha região, você torra com o que você bem quiser. Mas esse lucro você vai guardar para possivelmente lá no futuro você quiser comprar um novo maquinário, você quiser fazer uma reforma no teu empreendimento, você quiser investir no teu negócio. Ah, novamente, reforço. Isso é por produto, tá? Então você vai fazer todo esse preenchimento e essa tabela vai estar te dando todas essas informações de uma forma bem prática e bem simples de compreender. Então você não precisa ser um expert em Excel para poder entender como é que você vai ter um preço. Então aqui você pode chegar para o seu cliente e dizer, ó, o meu caderno sai a R$ 70. Você tem a autonomia, você tem a segurança de dizer. Aí se o cliente disser assim, ah, tem como dar uma barateada, eu vou comprar mais de uma. Aí você pode negociar, porém, não pode baixar de 64,20, porque aí tu vai estar diminuindo aí ou dos teus custos fixos, vai estar deixando de ganhar alguma coisa, tá? Então aí você tem autonomia, se na parte de 65 eu posso cobrar para o meu cliente sem nenhum medo. Ah, Ruth, mas aqui o preço de mercado para mim aqui é muito mais alto do que isso. Melhor ainda, porque você vai dar um preço mais alto, o teu lucro vai ser maior e tu vai conseguir pagar tudo, tá? Essa é a linha de raciocínio que você vai ter que de 64 para baixo, você vai dizer, não, eu não faço, tá? É assim que a gente tem autonomia na hora de fazer uma precificação. E aí, para finalizar, o que é que eu recomendo você fazer? Independentemente se você já mexe, tem facilidade ou não, de utilizar o Excel. Porque se eu fechar isso daqui, eu vou perder esse orçamento. Então, Hudson, tá? Eu gosto de salvar qualquer orçamento que o cliente me peça, tá? Se o cliente me peça, eu salvo o orçamento com o nome dele. Se eu estou fazendo apenas o orçamento de um produto que eu vou lançar, eu salvo com o nome daquele produto e deixo todas as informações já aí bonitinha. Então, normalmente, o que é que eu faço? Eu venho aqui em arquivo, você vai ter uma opção chamada de salvar como. Aí aqui tem o nome procurar. E aí aqui embaixo, eu vou tirar aqui o meu rosto de cima, né? Aqui embaixo, ó, normalmente ela vem com o nome tabela de precificação. Eu colocaria assim, ó, caderno A5 com 120 folhas. E aí eu vou botar aqui em documentos, aí eu salvo ele normal, tá? Onde eu tenho o costume de salvar. E aí eu crio uma pasta que eu trabalho de uma maneira mais organizada, né? Eu crio uma pasta chamada orçamentos e vou jogando tudo lá dentro. Orçamento de cliente, tem a pasta orçamento de cliente. Orçamento de produtos, orçamento de produto. E vou salvando. Para quê? Para no futuro, se acontecer de, por exemplo, o papel 90 gramas mudou de preço, eu venho só aqui, ele não é mais 38, ele agora é 40. Eu vou lá e boto 40. E tudo é recalculado automaticamente. Ah, eu terminei de pagar minha impressora. Eu vou lá e apago o preço da impressora e apago a minha impressora. Eu não preciso refazer todo esse orçamento de novo, tá? Então é assim que se torna mais fácil para o teu dia a dia e você vai ver como essa planilha vai estar te ajudando e você vai ter a autonomia de precificar de uma maneira mais correta, tá? Lembrando que se você tiver interesse em adquirir essa planilha, o link lá para o meu site está nos comentários, você entra lá, faz o download automático, tá? Faz a compra e faz o download, tá? É um valor bem simbólico, tá? Pela praticidade toda que você está vendo que você vai ter em receber esse arquivo aí, tá? Lembrando que se você gostou do conteúdo, dá aquele like porque você ajuda, tá? O meu canal tá crescendo, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações para você estar recebendo aí as mensagens toda vez que eu postar um vídeo novo. Teve dúvida? Comenta aqui nos comentários e não esquece de compartilhar com a galera que você tem o costume de trocar ideias sobre o teu empreendimento, se você achou que essa planilha realmente é muito bacana, tá? Vamos lá também
dá essa força assim para o meu negócio também estar se expandindo aqui dentro do canal do YouTube, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.